não pode tomar centro. Meus queridos amados, adiante da hoje, dos dias que nós vivemos, cada dia mais precisamos fazer uma reflexão a respeito do grande privilégio ao qual fomos alcançados pela graça e a vontade de Deus. Aleluia! E sempre nós precisamos ter prioridade em nossa vida a reconhecer a vontade de Deus, mas lembramos que nós ocupamos sempre pregar, e é o nosso dever, falar a respeito do grande amor de Deus. Mas lembra-nos do salmista no Salmo de número 101, e o versículo 1 está dizendo: cantarei ao Senhor. Aleluia, a sua misericórdia, mas contarei também. Contarei o seu juízo. Lembrando, irmãos amados, que sempre nós temos que pararmos e fazer uma reflexão. Aleluia, que o Deus que nós servimos é um Deus zeloso, santo e justo. Aleluia, que sempre dá-nos a oportunidade para que paramos, refletimos a respeito como estão as nossas condições de procedência diante de Deus. E isto traz a cada dia mais saber que os dias estão passando cada dia mais tão rápido, porque lembramos que começou o ano, já hoje, passando no meio do ano, mas esquecemos, irmãos, aleluia, que a palavra do Senhor, Ele deixou bem claro para nós, dizendo, por causa dos escolhidos, que são abreviados pelos dias, porque o sistema que nós vivemos, um sistema tão contraditório, aleluia, nossos princípios, aleluia, a palavra do Senhor, que vem trazer dúvida em muitas pessoas, aleluia, até perdendo completamente a sensibilidade e querendo se aparelhar, e até muitos estão perdendo até a sua identidade como cristão. Aleluia, não estamos aqui, não é nosso estilo estar criticando a AMB, que cada um responsabilidade pelos seus atos, mas o nosso dever não é ordenado a cada um de nós que pregue a palavra, que ouça ou deixe de ouvir, mas tem que ser pregada, porque Paulo deixou bem claro para nós lá no capítulo 5 e o versículo de número 10 da sua segunda carta aos Coríntios, dizendo que todos nós, aleluia, comparecerão adiante do tribunal de Cristo para receber aquilo que praticamos aqui neste corpo, bem ou mal. Então sabe nós que todos nós vamos deparar com o juízo, e é o juízo, irmãos amados, que não aceita, supor, não tem, não, aleluia, Ele quer de nós um coração puro, um coração sincero, e sempre falando, nos orientando e prometendo a cada um de nós, aleluia, diante das circunstâncias impérios da vida, nunca devemos abaixar a cabeça e achar que naturalmente nós somos infiéis a Deus, aleluia, importunos diante dos problemas, que deparamos com tanta luta, com tanto problema, tanta coisa para nos afligir. Mas quando nós, irmãos amados, somos despertados desta curiosidade, lembrando que nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Aleluia, qual usado pelo lábio do profeta Isaías, dizendo, não temo, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. Aleluia, com a destra da minha justiça. E eu uso sempre dizer, irmãos amados, a verdade é que tudo que nós pensamos de bom, Deus tem melhor para cada um de nós. Mas tem uma coisa que nós precisamos parar sempre refletir, aleluia, porque tem algo que Deus, irmãos amados, não vem intervir a causa que está acontecendo em nossa vida para que nós possamos estar bem conscientizados e ter maturidade para reconhecer, aleluia, que nós temos um compromisso, porque fomos privilegiados por Deus, e deu sabedoria para nós saber o que queremos. Então, nós lemos o texto que nós vale pela decisão que tomamos, e a primeira coisa que nos chama a atenção, irmãos, nesse texto que lemos, aleluia, no versículo, capítulo 24, versículo 15, ele disse assim, agora temei ao Senhor e servi-os com sinceridade e com verdade. Isto, irmãos amados, é ponto que nós paramos, refletimos, porque, aleluia, nós estamos aqui porque reconhecemos a verdade. Nós estamos aqui porque cremos na verdade. Nós estamos aqui porque a palavra está escrita, conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Isto confirma cada dia mais em nossos corações e devemos sempre
estar avaliando, irmãos amados, quão maravilhoso é a palavra de Deus. Em tudo, irmãos amados, aleluia, em toda circunstância da vida, nós temos, irmãos, aleluia, justamente forma de recursos, escape, para nós superar os problemas que se levantam. Mas aí a circunstância, o problema que muitas vezes é língua, porque conhecemos a verdade, aleluia, até mesmo praticamos a verdade. Mas agora a pergunta é, e a sinceridade? Será que estamos sendo sinceros? Aleluia, nas nossas palavras, na nossa procedência, no nosso agir, aleluia, diante da nossa particularidade? Porque quando a Bíblia está falando que os olhos do Senhor estão com chama de fogo, aleluia, então nenhum de nós sai, irmãos amados, justamente, aleluia, justamente da presença do Senhor. É por isso que o profeta Amós dizendo, não fugirei da sua presença. Não tem como fugir da presença de Deus. Então, e aí, ponto, irmãos amados, dentro das nossas limitações e fragilidades, se nós não tiver muita cautela e não ser autoconfiante, e adiante nós ser conhecedor da verdade, mas falta a sinceridade, porque a Bíblia, irmãos amados, eu tenho até falado uma coisa, e todos nós precisamos fazer a avaliação, o que mais tentando a contradição de nós, que estão ferindo o sentimento de Deus, é uma coisa mais fácil que tem para nós ganharmos, estão perdendo, que quando o apóstolo Tiago está falando lá no capítulo 4, versículo 17, está dizendo, aqui que pode fazer o bem e não faz, acontece o quê? Comete pecado. E agora, quantas vezes nós deixamos fazer o bem? Aleluia! Então, e adiante dessas limitações da fragilidade, entendeu? Nós não consideramos isto, deixamos passar, os dias vão passando, as coisas vão passando, entendeu? Já, talvez usamos expressões que vêm entristecer o Espírito de Deus, usamos posição naturalmente para agradar aqueles que estão ao meu lado, até mesmo imitar, irmãos amados, vida que não tem nenhum compromisso com Deus, somos admiráveis aos nossos olhos. Isso está sendo sincero? Digo não. Aleluia, porque nós temos que comportar-nos como santos. Aleluia, é por isso que a obra realizada na cruz do Calvário, ali na cruz do Calvário, quando Cristo derramou o seu sangue puro e imaculado, aleluia, com a boa opção, para otorgar o direito de vida eterna, para pagar todos os nossos pecados, todas as traições, e separar para ti um povo zeloso de boa obra. Se nós assim esquecemos que nós temos que a nossa vida sempre tem que falar mais alto do que a nossa voz, sim ou não? Aleluia! Pois observamos, irmãos amados, hoje, com todo o respeito às opiniões, mas a verdade que é falada, entendeu? Tem muito, Jesus disse assim, este povo que me honra os lábios, mas o coração está longe de mim. Porque como nós reconhecemos que nós estamos honrando o Senhor só de lado, aleluia, mas lembramos que o apóstolo João no capítulo 2, versículo 15 e o versículo 16, ele está dizendo, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. E aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então, se o amor de Deus, se eu estou amando o mundo, o amor de Deus escassa em minha vida. Então, naturalmente, é porque, e quantos estão aderindo os costumes pagãos, coisa que é abominável aos olhos de Deus, mas está louvando, está cantando, né? Ele não está louvando, está cantando, entendeu? Está até testemunhando. E lamentável, nós falamos isso aí, isso está, aleluia, crucificando a Cristo novamente, para que quem tenha a mesma linha de pensamento, a mesma formação, isso é tudo normal. Mas quando nós paramos, refletimos o que a palavra de Deus fala para nós, é momento nós, irmãos amados, aleluia, pararmos, entendeu? Dobrarmos o nosso joelho e pedir misericórdia a Deus, para que a nossa vida seja renovada, avivada, que eu venha sentir a presença de Deus. E esta razão que muitas vezes, irmãos amados, já não tenho mais aquele favor que nós vamos estudar essa semana, a respeito, irmãos amados, da nossa origem como pentecostal, aquele que foi revestido o poder e graça de Deus, aleluia, que estou impulsionado pelo Espírito Santo a glorificar o nome de Jesus. Não tenho mais glória. E o que é isto? Me lembro, aleluia,
daquele hino que sempre louvava o Senhor, que, onde está aquele povo barulhento, que não vê mais nenhum irmão? O hino, irmãos amados, quase 40 anos, foi louvado, é uma profecia, está cumprindo hoje, que deu o povo barulhento. Deixamos de ser pentecostal, deixando a chama apagar, porque isso, irmãos amados, está vendo que falta sinceridade em minha vida. Aleluia, sinceridade. Eu estou na verdade, eu estou caminhando na verdade, mas falta sinceridade. E essa sinceridade, muitas vezes, o quê? Vem impedir que o Espírito Santo está em nossa vida. Aleluia, eu estou louvando a Deus, e não é simplesmente lábios, mas para Deus, irmãos amados, isso é do íntimo do coração. Olha, irmãos amados, eu não posso deixar de fazer a menção realmente, aleluia, da igreja, uns 40 anos atrás, aleluia, que é maravilha, irmãos amados, quando eu vi o grupo cantar, Deus manifestava o seu poder na igreja, aleluia, dava oportunidade uma jovem, irmãos amados, ela vinha de cabeça baixa, louvando a Deus, e a lágrima caindo no rosto. Hoje parece que tudo mudou, tudo na normalidade. E essa normalidade, porque está Paulo escrevendo capítulo 4 da sua segunda carta aos Coríntios, e está dizendo que o príncipe das trevas, segundo o entendimento do inferno, para que ele ouça a palavra de Deus, ele não compreende. Então a palavra sempre é pregada, Deus falando para nós através do sino, através da sua palavra, mas a coisa continua. Pode observar, até comentando como o presbítero Samuel agora, que assunto maravilhoso que nós temos estudado, Deus tem usado os nossos comentaristas da escola da lição bíblica, da nossa revista bíblica, entendeu? Mas passa trimestre, entra outro, Deus falando em cima dos temas que estão acontecendo, mas a coisa continua, sim ou não? Não vê uma mudança? Aleluia, cada dia mais uma escassez a respeito do nosso bom relacionamento com o Senhor. Parece que o povo agora não tem mais, irmãos amados, aquele bom relacionamento com Deus, para falar com Deus, abrir a boca, contar, reconhecer que realmente, irmãos amados, estão passando pela etapa de fraqueza espiritual. Estão aí incomodados, conformados com a situação, e a arma que mais o diabo está usando é o conformismo. Tá bom, aleluia, tá bom, tá tudo bem assim. E muitas vezes ignorando a verdade. Não, o Fulano só quer exaltar, só quer cobrar, não. A palavra deve cobrar. Aleluia. O meu querido presbítero Samuel, né? Aí está essa mensagem aqui, depois terminou o curso, olha, pastor, não queira peça que eu estou. Meu objetivo é exaltar. Não, a palavra tem que ser pregada. Mas está escrito, né? Ouça ou deixe de ouvir, mas tem que ser pregada. Aleluia. Talvez os irmãos até podem me achar oportuno adiante das pregações, mas eu prego para os irmãos e para mim também. Eu preciso, a cada dia mais, eu preciso reparar o meu altar, porque quando o apóstolo João, lá no capítulo 3, a sua primeira epístola, aleluia, ele está dizendo um texto que todos conhecem, né? Dizendo, com grande caridade eu tenho concedido ao Pai, que agora nós somos filhos de Deus. Que maravilha, irmão. Somos filhos de Deus, fomos comprados por Jesus. Aleluia. Mas ele dizendo, ainda não é manifestado o que havemos feito. Mas saber que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Olha que maravilha, irmãos. Mas quem tem essa esperança, purifica a si mesmo com medo. Aleluia. Agora lembra no capítulo 5, versículo 8 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, a palavra de Jesus dizendo, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tendo original desta palavra, está dizendo, puro em pensamentos e palavras, estes verão a Deus. Puro em pensamentos, em desejo e em palavra. E aí nós perguntamos dentro das nossas meditações, se não tiver, meus queridos, sempre nos pés do Senhor, clamando misericórdia, alimentar com a palavra, aleluia, pensando que somos bons, mas somos maus. Por quê? Aleluia. Porque eu vou saber, como eu vou saber se eu sou bom ou se eu sou mau? Isso já muito é muito fácil. Aleluia. Ele não pode até observar que nos outros dias nós estamos um povo muito justiceiro. Sim ou não? Aleluia. Quando a Bíblia diz, amar, perdoar, compreender, isso faz parte do amor, que ama.
perdoa, quem ama compreende, quem ama suporta. Aleluia, quem ama você com paixão, mas parece que não. Hoje nós estamos entrando, não estamos generalizando, né? Nós estamos falando aqui dentro do sistema, mas hoje, irmãos amados, quando uma pessoa entra por um declínio, um delírio, entendeu? Pede nós usar de compaixão, orar, dá aquela mão amiga para levantar o pão, nós quer crucificar. Isso aí está perguntando, como nós somos maus? Entendeu? Isso nós precisamos saber. E esta atitude traz, irmãos amados, que nós caímos na contradição, como diz o escritor, os Hebreus, capítulo 12, está dizendo que Deus corrige quem ama e a sorte qualquer que tem por filho. Aleluia. Então, ela passando por algum processo da vida, é justamente porque Deus o ama. Se nós reconhecer a correção de Deus, naturalmente vamos parar no Senhor, vamos fazer uma reflexão e tomar uma nova atitude diante de Deus e passar a ser sincero. Aleluia. Porque a verdade, a sinceridade, irmãos amados, está acima de tudo. E nós devemos sempre, essa falta de sociedade, nós traímos realmente, irmãos amados, a obra, aleluia, o plano de Deus em nossa vida e aderindo pensamentos ou atitude que vai entristecer completamente o Espírito de Deus, aonde vem essa situação, muita desmotivação espiritual, para tudo tem dificuldade para fazer a obra de Deus. Se eu tenho que estar quieto, eu não posso estar na casa do Senhor. Aleluia, se está frio também tem dificuldade. Quando chove há um momento. Aleluia, sempre vive uma vida de argumento, de justificativa. Aí será, agora perguntando, estão servindo com sinceridade? Aleluia, quantas vezes eu necessito de estar na oração, mas não vem. Aleluia, vou arrumar um argumento porque não vem. Aleluia, estou perdendo espaço nessa situação. Aleluia, eu posso estar na escola dominical, mas a cama na parte da manhã, lá, principalmente agora, é muito boa, né? Aleluia, mas eu podia vir, não vem, estou pecando, sim ou não? E vem, irmãos amados, tranquilo, estou pregando, vamos falar da maravilha, mas esquece de reparar o altar. E agora eu pergunto, nós somos conhecedores disso ou não? A gente quer falar ontem aí com as irmãs a respeito, irmãos. Um texto muito falado, né? Quando fala a respeito do bom samaritano, e ali fala alguns personagens que nós podemos cair na mesma contradição. Aleluia, essa personagem relata o texto que descia um homem, né? A palavra de Cristo, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu na mão dos salteadores, espancado, tomaram tudo que ele tinha e deixaram quase morto. E casualmente passar pelo mesmo caminho do sacerdote, olhou que a situação passou de lado. Veio David, homem religioso, homem que ensinava, homem que tinha até mesmo o privilégio, irmãos amados, de ser um intercessor para dar um mandar da sua nação, passar de lado. E o relato pelo texto é que depois veio os criminosos samaritanos, olhou para aquele, naquela situação, teve compaixão dele e procurou aplicar os recursos naturais. Aleluia! Aí que nós observamos quantas vezes, irmãos amados, que nós deixamos de fazer o certo para Cristo. Aleluia! Quando a pessoa precisa, nós negamos. Quando falamos de nós, irmãos amados, uma expressão, não é? Caso que nós estamos todos enquadrando, não é? Mas a palavra tem que ser apagada. Então, essa situação, naturalmente, meus queridos, aleluia, se posicionamos e próprio, você vê que a própria situação, a crítica, é a oposição de Cristo preparado com os verdadeiros religiosos. Porque, aleluia, quando a pessoa cresce a sinceridade, falta a sinceridade, passa mais a ser justiceiro do que amar. Passa a ser mais justiceiro que perdoar. Isso aí é resultado. Qualquer coisa leva ou pensa, passa uma tempestade, um copo d'água, aleluia, coisa que pode fazer por muito menos. Isso aí, Deus, está tudo escrito lá, aleluia, porque está lá em Apocalipse, naquele dia vai abrir um livro e vai abrir esse outro livro, e nós vamos julgar tudo que está escrito naquele livro. Então nada sai da presença do Senhor. Vê aí, nós vamos assinar dentro disso aí a nossa responsabilidade como crente. Sim ou não? Quem está me entendendo? Aleluia, quem fala um glória a Deus? Maravilha? Aleluia. Essa palavra está sendo agradável ou não?
Não é verdade, irmão? Não é verdade isso aí? Isso chama a nós a atenção, aleluia, para ser mais sensível à palavra de Deus, ser mais sensível ao Espírito Santo de Deus, aleluia. E para isso, irmãos amados, é precisando que nós tenhamos a mesma conversa, ou acatamos para nós a palavra dada a Josué, no capítulo 1, versículo 8. Aleluia, se nós queremos ter uma vida abençoada, uma vida próspera, precisa acatar a palavra, Deus falando para Josué, fala assim: ó Josué, não aparte da tua boca o livro dessa lei, mas antes medite nele dia e noite, para fazer tudo conforme nele está escrito, assim fará prosperar o seu caminho, e prudentemente conduzirá para onde quer que irá. Se nós queremos a bênção de Deus sobre a vida, viver uma vida feliz, alegria nos altos céus, dominando todo o meu ser, eu preciso ter ocupação e sinceridade naquilo que Deus tem mandado fazer. Aleluia. 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 Servir o Senhor com sinceridade e com verdade. Aleluia. Faz uma limpa no coração. Aleluia. Você tem que ler o texto. E que diz assim o texto, né? Servir o Senhor com sinceridade e com verdade. Deixai, deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da lei do Egito, e servir o Senhor. Tirar do nosso coração, faz uma limpa, uma faxina no coração, que tudo quanto está sendo entrando em contradição com a palavra de Deus. Se Deus, irmãos amados, manda que eu tenha que proceder de tal maneira, proceda. Aleluia. Não, aleluia. O nosso dever, irmãos amados, é ser sincero para com Deus. E quando isso, irmãos amados, que nós temos em nós sinceridade, e essa sinceridade você não vai conseguir alcançar somente por conhecimento. Não. Isso precisa de uma renúncia. Isso precisa de uma dedicação. Isso precisa de um bom relacionamento com Deus. Aleluia. Assim que procedemos, nós vamos ter mais intimidade com Deus. Aleluia. E essa falta, irmãos amados, de bom relacionamento com Deus, ou intimidade com Deus, isso nós podemos até observar, que quando nós marcamos um trabalho de oração, vamos ter 50 pessoas na congregação, parece 20. Sim ou não? Escola dominical tem 80 pessoas, parece 30. Estuda a palavra de Deus, para que não tem feito. Quando a palavra está dizendo, pregando a palavra, porque, irmãos amados, quando nós estamos na casa do Senhor, aleluia, é o dever de cada um de nós, porque não tem nenhum bom pregador se não tiver um bom ouvinte. Não tem nenhum bom professor se eu não quero aprender. Sim ou não? Tudo depende de cada um de nós. O que Deus tinha que fazer para poder eu alcançar a minha bênção, agora basta eu tomar a posse. E para tomar essa posse, a primeira coisa, vamos que a palavra de Jesus falou. Aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Renuncie a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Agora essa é a renúncia, irmão. Essa renúncia depende de força de vontade. Não é só querer, não, tem que ter força de vontade. Porque, aleluia, a minha natureza, o inimigo não mesmo. Aleluia, da minha vida espiritual. Tudo que é bom para mim, você pode observar, você pode dizer que a nossa Sotarunas era tão assim, mais limitada diante da vida espiritual, até hoje, sobre a lei orgânica, aquilo que faz mal para mim, é aí que eu gosto mais. Sim ou não? Sim ou não? Aquilo que me faz mal, é aí que é mais saboroso. Então, para deixar de comer, não é verdade? Não é daquilo? Aleluia! Quando for fazer aquele churrasco, né? Aquela gordurinha, amarelinha, né? Que maravilha, saborosa. Mas no outro dia o coitado do filho está todo estourado. Não pode deixar de comer. Isso é o meu natural. E a vida espiritual, aquilo que é bom para mim, eu tenho que procurar fazer. Aleluia! Pode ser em toda a área. A pessoa pode fazer 99 coisas boas, mas se fazer uma, aí pronto. Dá um livro, os comentários da vida do coitado. Eu estou orando, pedindo graça. Aleluia, como diz o certo pregador, aquele que tem telhado de vidro, não joga pedra no telhado do outro. Hoje a pessoa está passando pelo problema,
aleluia, amanhã, tu sabe que a vida é uma estrada. Aleluia, a vida é uma estrada. A estrada oferece momentos bons e momentos difíceis. Aleluia, que muitas vezes nós, aleluia, nós esquecemos justamente dessas fragilidades e limitações, nós caímos no mundo salteador, espanca, tira a paz, o inimigo, espanca, tira a nossa paz, tira a alegria, tira a esperança, e vive uma vida sofrendo. Aí nós falamos sobre o sacerdote, né? Falamos sobre a levita, falamos sobre o bom samaritano, que maravilha, né? Mas já esquecendo a situação, muitas vezes estamos na mesma posição do salteador. Aleluia, uma vida completamente atribulada, angustiada, porque esquecemos de fazer um reparo no soldado. Aleluia. Mas lembramos aí, fazendo a estação, irmãos amados, talvez aquele que nós criminamos, falta de sabedoria, a pessoa torna o outro criminaneiro, é justamente ter mais sinceridade que pode acontecer se nós não vigiarmos. Sim ou não? E essa é a razão que cumpre a palavra do apóstolo, do escritor hebreu, que Deus corrige o que ama e a sorte qualquer teu filho. Lucas capítulo 12, versículo 47. Aquele que sabe fazer a vontade do seu Senhor, não se apronta a fazer, será açoitado com muita açoite. Hoje só tem tribulação, né? Irmão, agora também estou passando pela tribulação. Na verdade, estou passando pelo problema, mas não estou esquecendo que está passando pelo açoite. Que prova, irmãos amados, é uma semana. Vai ter pessoa que nunca sai da prova pelo açoite. Sim ou não? Porque Deus ama. Dá uma surra, né? Aleluia. Se nós temos nossos filhos que amamos hoje, agora, né? Que os próprios educadores contra a educação, se nós temos um filho, entendeu? E ele está entrando num caminho diferente, damos uma surra nele, mas com o coração partido, porque tem que saber. Mas não é o astrônomo, senão o principal é aconselhar, orientar, para que ele não faça isso. Aleluia, chama ele, senta ele. Aleluia, dá um biscoitinho a ele. Vamos conversar aqui. Aleluia, vamos conversar aqui. Aleluia. Ele vai abaixar a cabeça, mas se você gritar com ele, vai ficar pior. E hoje nós precisamos muito, irmãos amados, de ter uma voz amiga. Aleluia. Ajudar, ser um bom samaritano. Aleluia. O que nós podemos fazer para ajudar? Que você pode fazer o bem, não faz comer pecado. Então, o que eu posso fazer uma pergunta? O que eu posso ser útil para ajudar aquela pessoa? Está passando por esse processo tão difícil, eu não estou conseguindo superar o problema. Está perdendo cada dia mais aleluia, o controle emocional. E hoje nós temos muita vida, irmãos amados. É como dizemos, só Deus sabe. Claro que Deus sabe, né? Aleluia, mas a pessoa também sabe. Aleluia. E nós, irmãos amados, somos um povo escolhido por Deus. Um povo, irmãos amados, como diz o apóstolo Pedro, nós somos povo eleito de Deus. Nação santa. Aleluia. Sacerdote real. Aleluia. Temos ordenado, irmãos amados, para anunciar a boa nova. Se nós temos para anunciar a boa nova, então sabemos. E essa boa nova que transforma, essa boa nova que liberta, essa boa nova que dá, aleluia, como Pedro escrevendo no capítulo 1, versículo 3, de 1 Pedro, dizendo, aleluia, bendito seja Deus, pela tua santa e infinita misericórdia, Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Que maravilha! Esperança que nós temos em nós, não adquirimos através do conhecimento, por através de bondade, ou pelo nosso método de conhecimento. Não, pela bondade e a misericórdia de Deus, que Ele nos retratou diante de milhões e milhões, aqui estamos. Aleluia. Isto, irmãos amados, tudo o que nós pensamos de bom, temos nós. Só, irmão, a promessa, não é que somos egoístas, parentes, não. Só que nós vamos orar, irmãos amados, uma mansão de ouro, né? A mansão, ruas calçadas de ouro. Aleluia, muros de prata preciosa, todas as maravilhas. Mas o certo pregador falou assim, todas as maravilhas, mas o maior privilégio para mim, para cada um de nós, é contemplar a face de Jesus, aquele que deu a vida por nós. Aleluia.
Até o dizer, irmãos amados, sempre um versículo muito citado no capítulo 12, o capítulo 12, versículo 1. Quando o escritor dizendo, olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, que maravilha, né? Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Que desprezou as afrontas, suportou a cruz, desprezou as afrontas e está, irmãos amados, à direita de Deus. Então a primeira coisa, como Rei dos Reis, Senhor do Senhor, aleluia, suportou a cruz. E essa cruz era para mim e você. Sim ou não? Ele tomou essa posição para dar o direito de vida eterna. Desprezou as afrontas, críticas e juras. Tudo, irmãos amados, para dar o direito de vida eterna. Nós estamos olhando para ele mesmo. Ele só não reconhecer, né? Fazer assim uma reflexão a respeito do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus da sua glória, vem esta terra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Fecha a fé, irmãos, porque viu lá dos altos, como diz o Paulo escrevendo no Efésios capítulo 1, versículo 4. Está dizendo bem claro que ele elegeu dele desde a fundação do mundo. Nós já estamos no plano de Deus. Aleluia. E essa obra foi consumada na cruz do Calvário. E nós, irmãos amados, se dispensar, desprezar, então não somos inteligentes. Aleluia. Que a pessoa inteligente, tem gente aqui, irmãos amados, que tem meu Senhor. Aleluia. Que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Porque a sabedoria, irmãos amados, é uma coisa muito importante para cada um de nós. Isso sempre traz para nós forma como nós refletimos. A primeira coisa que a sabedoria, irmãos, aleluia, é agir prudentemente. Nós temos que agir com prudência. Isso é sabedoria. O que eu posso fazer, o que eu não posso. Eu posso estar lá na caverna fechada, entendeu? Mas os olhos de Deus estão lá. Então ele vai ser santo, porque eu sou santo. Eu sou santo. E um dia você vai chegar na minha presença. E só chega na minha presença que for santo. E o que é ser santo? Ser separado de tudo quanto, aleluia, que vem entrar em contradição com os ensinamentos da palavra. Para não separar de tudo quanto é abominável a Deus. E tem coisas, irmãos amados, que a pessoa está pode até dar um textozinho, né? Aleluia, nós estamos falando sobre corpo e alma e espírito, que é descrito, né? Capítulo 5, versículo 23, Tessalonicenses, que o nosso Deus é um Deus de paz e nos santifica corpo, alma e espírito. Sim ou não? Sim. E que seja repreensível, aguardando a volta de Cristo. Amém? Aleluia. E lá no capítulo 22, versículo 5, de Deuteronômio, aleluia, está abrangindo muitos irmãos em nosso meio. Que é isso, né? Quem sabe o que está escrito nesse versículo? Quem sabe? Deuteronômio, capítulo 2, versículo 5. São os versículos que entendem, irmãos. Aleluia. Não pode usar traje de uma mulher, nem a mulher atrás de homem. O que passa disso é abominação aos olhos do Senhor. O que é a palavra abominação? O que é? Aleluia, abominação, Senhor. Rejeitado, detestável, repugnante. Que situação, né? Muitas vezes a pessoa está com simplicidade, mas não é dele, a palavra de Deus está falando. Aleluia. Isso, irmãos amados, porque tem um tempo determinado, eu posso ter uma precedência ao contrário até ontem, mas hoje, se eu despertar a curiosidade para buscar a verdade, Deus tem poder para transformar a minha vida, fortalecer, aleluia, para tomar uma nova postura, uma atitude diante de Deus. Aleluia. Não se deixe levar, irmãos. Entendeu? Não se deixe levar. Faz tudo. Mas com o trabalho, não, se é regra do trabalho, tudo bem. Se é regra do colégio, tudo bem. Mas só passou do seu trabalho lá, na sua casa.
Não aproveite a oportunidade para você se deleitar nos prazeres. Aleluia. Mas está sabendo que vai pagar um preço. Vai acontecer como aconteceu com o coitado do Calnamon, o salteador, que é quando vem a correção de Deus, enfim, não tem. É igual entrar no porto. Amém? Tem muita pessoa que diz, olha, se eu quero a minha vida, faço um vaso novo. Entendeu? Vai dizer lá, vai lá no profeta Jeremias, faz ilustração do oleiro, vaso na mão do oleiro, que maravilha, né? Mas ele pode aprender isso. Entendeu? O vaso tem 3 processos no vaso. Primeiramente é a pressão. Entendeu? O vaso é pressado, o vaso é bem pressado, bem amassado. Aleluia. Depois de bem amassado, vai o oleiro aqui, entendeu? Vai moldar o vaso. Agora já resultando o resultado. A linha vai para o fogo. Depois do fogo tem o tempo. Então é pressão, fogo e tempo. Ah, eu sou um vaso, usa. Não, meu filho, tempo. Tem pessoa que é uma maravilha, ele toma o menino principal e peca. Porque ele passou pelo processo, a pressão. Entendeu? Passou pelo fogo, mas quando é no tempo ele cai na contradição, que é antecipar o plano de Deus na sua vida. É bom fazer o que não deve fazer, antecipar o que? Ele não esperou o tempo de Deus, então todos nós temos que estar nessa. Mas eu posso ter chamado a ter dom de sabedoria, mas eu tenho que permanecer, entendeu? Aleluia, na posição que Deus quer. No tempo, é por isso que o apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 6, está dizendo assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, ao seu tempo ele vos exaltará. Então, irmãos amados, para nós alcançar o objetivo, aleluia, precisa estar no tempo de Deus. Eu sei, irmãos amados, vou até falar uma coisa que eu não quero sair com os irmãos, justamente para escandalizar, porque eu não vou me alojando a mim mesmo. Tem um dono da para Deus, mas estou esperando, há 52 anos, esperando que esse dono seja revelado em mim, para cantar uma maravilha, né? Cantar o Simão, né? Tem 52 anos esperando para poder tomar posse. Essa está vendo o nome que Deus tem a vida. Não é verdade? Então eu vou continuar esperando. Porque se eu for cantar aqui, todo mundo aqui é como cante novo. Então, vai ser uma maravilha, né? Quanto para a glória de Deus. Eu tenho como preciso, né? Amém? Aleluia. Então, irmãos queridos, essa é a realidade da vida. Entendeu? Que nós precisamos bem fazer a avaliação a respeito da palavra de Deus, como nós temos de atenção, porque até nisso pecamos. O que diz o Sábio Salomão no capítulo 28, versículo 9 do Provérbio? Aleluia. Isso acontece muito na hora da pregação, como está conversando, está pensando coisa, está vendo o celular, entendeu? E aí está escrito: aqueles que deviam seus ouvidos ouvir a lei, até as suas orações abominadas. E só, como é que é? Como é que é o caminho estreitinho? Eu vi como é que é o caminho estreito. E aí é caminho ao tempo de Deus, né? Porque está muito saindo do caminho largo, estreito e do caminho largo. Hoje que tem pessoas saindo hoje com a igreja, hoje, irmão, para manter hoje o nosso povo no conhecimento, na doutrina da palavra. Muitos já não querem. O povo quer religião, mas não quer salvação. Qual é a diferença da religião por salvação? Aleluia. Que a religião é aquele que é a pessoa pai, pessoa Deus ou para Deus. Agora a salvação em Cristo salva o coração de Deus. Aleluia. E este caminho estreito, mas é o caminho que nos conduz à vida eterna. É o caminho largo, muitos que vão por ele. Mas está escrito que conduz à condenação eterna. E nós temos que ter cuidado. Nunca faz aquilo que você quer. Aleluia, mas faz o que Deus permitir para cada um de nós. Assim nós vamos falar sempre. O antepenúltimo da Bíblia, o que está escrito? Aquele que diz essas coisas, diz certamente, sempre vem. Ora, vem Senhor Jesus. Se eu levantar uma mão aqui, quando você está preparado para encontrar com Cristo, todos vão levantar a mão, né? Que maravilha, todos. Né? E eu assim, o Senhor tem misericórdia. Né? O Senhor tem misericórdia. Porque tanta coisa, irmãos amados, que é a palavra de Deus. Então, tudo que nós fizer, a verdade é esta, com toda a convicção.
tudo que nós fizer para alcançar a vida eterna é pouco. Então nós vamos ser recompensados pela força de vontade, não é por aquilo que eu faço. Porque, vamos amar, Deus quer saber o que eu faço para Ele, quer saber o que eu sou para Ele. E agora vem essa relação de coisas de exigência da parte de Deus para o salvo que é agora em Cristo, que a gente tem que ter muita base. Eu preciso, amém, glória, se eu tenho misericórdia de mim, limpa o meu coração, aleluia, faz um reparo no altar, para dizer, vem Jesus, cada vez Jesus vinha aí para poder eu consertar meu altar. Não sei se o seu está todo perfeito, mas diz que nós precisamos sempre fazer uma reflexão. Hoje eu disse Santa Ceia, entendeu? Dia, irmãos amados, uma reunião para o cristão, porque hoje nós estamos reunindo o corpo de Cristo unido. Aleluia. E agora, irmãos amados, quando nós tocamos o corpo, né? Temos assim, o quê? Porque hoje, irmãos, esse individualismo traz para nós o grande prejuízo, que hoje o individualismo está generalizando de forma espantosa sobre a nossa vida. E esse individualismo vem trazer a fraqueza espiritual que estamos deparando. Por quê? Eu pergunto, aleluia, para cada nós temos uma resistência no braço, tem. Mas o braço para o corpo tem uma resistência. E a palavra de Deus é Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, e nós somos o mesmo individual. A perna tem muita resistência, mas ela fora do corpo e ela faz o quê? Então, está falando para nós ter uma vida, aleluia, bem necessária, fortalecida no Senhor, precisamos ter uma perfeita união. Aleluia, sem discriminação, que todos nós temos aqui tem um valor para Jesus. Aleluia, não tem nada dado até privilégio de uma mais que outra, mas diante de Deus são todos iguais. Não adianta bater na mulher, levantar nós, não, eu sou, não, irmão. Esquece disso. Todos nós somos dignos da misericórdia do Senhor. Agora, se a misericórdia eu tenho que lutar e batalhar para ela. Eu tomo posse dela. Que foi dar direito a tocar, salvação direito a todos. Porém, tem sua exigência. Entendeu? Eu tenho o direito, mas eu tenho que tomar posse dela. E para tomar posse dela, tem alguns requisitos. Por isso que nós temos que aprender a ordem para nós aprender os mandamentos, estatutos, aleluia, e as ordens de Cristo. Então, submissa, irmãos amados, uma séria, aleluia, exigência para nós, e nós temos que batalhar. Eu sempre coloco a posição da volta de Cristo, nós vamos alcançar nosso objetivo, entendeu? Eu faço uma ilustração assim, e eu estou indo aqui para Caxias, e o sol está escaldante, 40 graus, e a coisa é séria, mas não tem o meio de transporte escasso. Mas eu tenho que ir para Caxias, talvez mais longe um pouco, mas aí eu chego com meu amigo, entendeu? O João, né, que é muito bom, né? Então, olha, eu estou indo para Caxias daqui a pouco, só que eu tenho uma certeza quando eu for, mas eu tenho que ir lá. Mas eu tenho que estar na hora certa, então vamos caminhando. Mas então eu estou aí, eu estou caminhando e estou fazendo uma lição. Sabe que meu irmão vai vir aqui? Mas eu vou caminhando, entendeu? Nisso aí, aleluia, a volta de Cristo é de acordo com nossas força de vontade, servir o Senhor com sinceridade, com verdade, aí sim Deus vai trabalhar em cima da minha força de vontade. Eu quero chegar lá, mas a coisa é difícil, mas estou indo. Agora, se abaixar a cabeça, aleluia, ficar com a mão assim, eu tenho misericórdia, não, que o Deus, que nós para fazer, Deus não faz. Sim ou não? Aleluia. Se eu posso fazer, eu não faço, mas o que Deus pode fazer também, eu não faço. Cada um de nós na nossa posição, e digo mais, tudo que acontece, meus queridos, conosco, tudo que acontece conosco, irmão, aleluia, 50% nós temos condições de resolver. Quase 50%, quando chega no limite, entra com providência. Então, nenhum de nós pode dizer, não estou sempre, não, é que você quer ser vencido, mas toma atitude. Aleluia. Deus, irmãos amados, Ele entra com providência e não tem problema. Por isso que Deus disse, o que é impossível, para homens são possíveis a Deus. Deus. Agora pergunta, por que eu sofro tanto, né?
Porque era uma vida tão sofredora. Aleluia. Aí vem um hino de 1912, né? Muito pensador esse hino, né? Nos cultos, né? Aleluia. Porque fraqueza é lugar de poder. Por quê? Em vez de murmurar, canta. Em vez de murmurar, canta. Fraqueza é lugar de poder. E é assim, a Sabrina vai levando para cada um. Não vou cantar aqui, porque é agora de Sabrina, entendeu? Porque nós somos parte de toda a sequência nossa, mas há uma esperança. Por Paulo, capítulo 12, versículo 12, o que está escrito? Alegrai-vos na esperança, sede paciente de oração e perseverar em oração. Aleluia! A salvação em Cristo Jesus, o gozo que Deus preparou para cada um de nós, irmãos amados, supera todas essas coisas. Então vamos pensar nessas coisas. Aleluia! E assim a nossa alegria vai renovar. E agora o que? Ele pede a alegrar na esperança, seja paciente, a paciência. Hoje a coisa não está boa. O vento está soprando o contrário. Mas passa, como falou o patriarca Jó, né? Ela tinha perdido a sua fortuna, perdido, irmãos amados, a família. Por fim, até a pé do corpo está danificado. E chega a sua abençoada mulher e fala para ele dizendo: olha, você ainda, muita tua eternidade do teu Deus, abandona e morre. Eu disse: mulher, assim que para um louco, para você também, eu sei que o meu retorno vive, um dia se levantará para mim. Nós nunca estou esquecidos de Deus, nós que esquecemos do Senhor. Aleluia. Então, mais atenção, aleluia, o negativo do que a promessa de Deus em nossa vida. Aleluia. Ficamos em pé, vamos tomar posse da nossa bênção. Oh, eterno e soberano Pai. Aleluia, que Deus abençoe, irmãos. Aleluia, o texto não dá para nos comentar mais, né? Mas tem muita coisa boa. Aleluia. O versículo número 24, quando José disse: e disse ao povo, a José: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedecemos a Ele, a sua voz. Assim fez José o concerto daquele dia com o povo, depois estatutos, direitos e Siquém. Aleluia. Tudo, irmão, depende do nosso compromisso com o Senhor.